AKS ali, que é o serviço, né, de Kubernetes na AWS. Vamos mostrar como funciona o deploy desse cluster utilizando uma esteira, né, de CSD, né, usando Infrastructure as Code. Eu acredito que é isso. Pode passar o slide, por favor. Ok, então, quem somos nós, né? Eu me chamo Douglas Juliano, eu sou DevOps Engineer, trabalho num projeto interno na Alveio. Eu já trabalho como na área de tecnologia, em geral, já tem mais de 10 anos, mas como DevOps tem, acredito que uns 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e qualquer coisa. Já tive experiências, né, em trabalhar em startup e com alguns cloud providers, né, como eu coloquei ali, né, AWS, Azure, atualmente no projeto que eu estou, e Oracle Cloud. E é basicamente isso. Não tem muito o que falar de mim, pois o foco aqui não somos nós, e sim a apresentação para toda a malta. Sou o Lucas, também com aproximadamente uns 3 anos aí atuando como DevOps. Atualmente sou DevOps Engineer para La Redoute, que é um cliente da Ubay. E tenho meu background aí na área de redes e infraestrutura. Podemos seguir. Ué, cadê o slide do... Aquele slide... Ah, não, tá no próximo. Não, disfarça. Aqui temos os tópicos que nós vamos tratar hoje. Um overview básico, bem básico mesmo, bem introdutório, sobre as funcionalidades principais da AWS. Basicamente, o que nós usamos para fazer esse cluster funcionar e o deploy automatizado com Terraform em GitLab CI. Todo o código que nós vamos apresentar aqui está disponível nesse repositório, nesse GitLab. Depois eu vou deixar o link aqui no chat também para quem quiser clonar, sugerir melhorias. É um código que não está dos mais atualizados, mas consegue fazer o deploy de um cluster em alguns minutos. Falando em deploy do cluster, nós vamos iniciar agora a execução do pipeline e vamos seguir com a apresentação, porque a execução do pipeline demora um pouco aí de 20 a 30 minutos, a fim de não perder tempo. Depois nós vamos executar agora e depois nós voltamos e vamos mostrar os detalhes do código, como funciona. Então, estamos colocando em execução aqui. Acho que nós seguimos com a apresentação. O Douglas acompanha, se está tudo certo por enquanto? Sim, senhor. Ok. Só passar essa aba para cá. Opa. Não é F5. Primeiro ponto da AWS, IAM, IAM, gerenciamento de identidade e acesso. O IAM é a funcionalidade que garante ao usuário que se autentica na AWS que ele vai ter permissões ou não para acessar um recurso, para criar ou destruir recursos. E ele tem os principais componentes do IAM. São os usuários e os grupos, as funções e as políticas. Deixa eu mostrar aqui na console, que está aberta.
nós temos usuários que podem ou não estar vinculados a um grupo, mas a boa prática é que o usuário esteja vinculado a um grupo e este grupo ele tenha as políticas vinculadas a ele. Como este grupo admin tem a permissão de admin total, mas eu poderia criar um grupo diferente, por exemplo, EKS Manager, que seria um gestor do nosso cluster, filtrar as políticas do EKS e os membros desse grupo teriam permissões apenas para gerenciar os recursos do EKS. Além disso, você pode criar políticas específicas que vão desde essa política do EKS simples, por exemplo, ela dá permissão para todos os clusters, mas você pode criar políticas refinadas, baseadas nas originais da AWS, que dão acesso a um cluster específico, por exemplo, para que um grupo de desenvolvedores, por exemplo, tenha acesso só ao cluster de dev, mas não ao cluster de produção. Você consegue fazer esses filtros, está um pouco fora do nosso escopo, mas é possível trabalhar dessa forma com as políticas. E o último ponto principal aqui são as roles. Nós vamos ter alguns exemplos das roles quando tiver criado o cluster também, mas as roles são basicamente as contas de serviço que são usadas geralmente dentro da própria AWS para que um recurso consiga gerenciar outro, por assim dizer. Por exemplo, o cluster EKS tem que ser capaz de ver as instâncias EC2, que são como as máquinas virtuais, e criar novas máquinas, remover máquinas, dependendo da função de um autoscaler. Então, ele faz essa conexão com a console da AWS, com as APIs da AWS, para fazer essa gestão através de uma role. Ele não usa uma conta como se fosse um usuário comum. E seguimos. A AWS, ela também tem o conceito de regiões. E como é que funcionam as regiões? Eu coloquei uma imagem aí de exemplo, né? Que é da Europa, África e Oriente Médio. Eu tirei diretamente do site da AWS, só para ter uma noção visual para facilitar o que eu vou lhes dizer. A região, a AWS, ela tem várias, porém, ainda ela é mais limitada do que as edge locations, né, que são os pontos de presença. Vou dar um exemplo ali de, né, a AWS ela tem uma região na França, se eu não me engano, e dentro das regiões existem as zonas de disponibilidade, né, available zones, que são data centers, né, dentro daquela região. Então, nós, por exemplo, vou dar um exemplo por nome mais conhecido, né, pela maioria, né, que é a Virgínia, né, US East 1. Aí nós temos o US East 1 A, B, C, D, E, F. Eu acho que acaba no F, não tenho certeza, mas são vários data centers. E o que são essas zonas de disponibilidade dentro das regiões? São data centers totalmente independentes, então, ou seja, eles têm energia independente, internet independente, e todas as fontes ali redundantes independentes, né, ao qual eles trabalham lá dentro dos seus padrões de tier. Não tenho certeza se já existe o tier 4, mas alguma coisa nesse sentido aí. Até ainda na altura que eu trabalhava com data center, eu ainda trabalhava dentro do conceito de Tier 3, né? Mas não sei se já existe o Tier 4 hoje. E o que são as Edge Locations, né? Então, os pontos de presença.
E a gente pode perceber isso no mapa, né? Então, as regiões são os pontos laranjas, né? Onde, então, nós temos mais de um data center dentro daquela região, e as regiões, elas contemplam todos ou quase todos os serviços da AWS, e as edge locations. As edge locations são data centers menores, e nem sempre são data centers exclusivos da AWS. Vou dar um exemplo em São Paulo, no Brasil. A AWS, antes de ter um data center, ela fazia um colocation, então, ou seja, dentro de um data center já existente, ela alugava uma parte dessa infraestrutura e colocava lá seus equipamentos para que replicasse alguns de seus serviços, como, por exemplo, Route 53, CloudFront, S3, né? Por quê? Porque são serviços muito utilizados pelos clientes e que ajudam a trazer uma menor latência na entrega dos seus serviços, percebe? Então, essas são as edge locations, o qual, né, tem aí poucos serviços. As regiões, tem um outro fator importante que é necessário saber, é necessário passar, e é questões de custo. Na Virgínia, né, que é US East One, e o mais famoso data center da AWS, mais conhecido como Playground da AWS, essa região ela é uma das regiões de menor custo para a AWS. Por quê? Porque a AWS, além de, né, ter se estabelecido, conseguido crescer né, muito, né, vários data centers nessa região, ela também tem contratos governamentais, o qual ajuda a reduzir impostos, tem contratos né, com links de internet, com fornecedores de energia, né? Inclusive eles até têm uma boa geração de energia própria, e isso reduz muito o custo deles para poder entregar o serviço. Então, essa é uma das regiões de menor custo para a AWS, e é um dos maiores data centers que eles têm nessa região. Eu vou dar um outro exemplo. No Brasil, em São Paulo, o custo para manter um data center desse é muito maior, o custo de energia é muito maior, o custo de internet é muito maior. Então, obviamente, a AWS ela tem que repassar esse custo para os seus clientes que estão utilizando ali os serviços naquela região. Então, obviamente, né, naturalmente, os serviços que estão hospedados na região de São Paulo, no Brasil, são mais caros que algumas outras regiões, por exemplo, como a Virgínia. Passar, por favor. Legal. Um outro ponto, né, que é crucial saber dentro de todo esse contexto aí, é falarmos sobre VPC. E o que é VPC? VPC é basicamente, para quem já trabalhou ou, né, se recorda aí pelo menos dos tempos de data center, né? Pelo menos comigo foi assim, vai se recordar de switch core, né? Então, o VPC, em suma, ela é um switch core basicamente, né, onde fica ali os nossos blocos IPs, né, das redes que nós precisamos. A VPC ela também transcende as zonas de disponibilidade, né? Ou seja, quando você cria a sua, né, uma ou duas, né, cria a sua VPC naquela região, ela transcende todas os data centers que existem naquela região. Ou seja, elas se comunicam entre si, porque elas se replicam ali dentro obviamente, dentro da sua conta, tá? Abaixo da VPC, você precisa, então, de subnets, né? Então, ou seja, você tem lá o seu bloco IP e você precisa segregar ele em subnets. Por boa prática, né?
nós podemos e devemos criar subnets privadas e subnets públicas. E qual é a diferença dessas subnets? A diferença entre elas, né, propriamente dita, para você mais para a questão de você se organizar do que a funcionalidade dela mesmo própria, porque eu vou explicar, né, daqui a pouco que quem realmente vai fazer a diferença ali é o route table. Mas, por questões de boas práticas da própria AWS e, obviamente, por questões de compliance, security, etc., nós dividimos, então, em subnet pública e privada, certo? A subnet privada, ela pode ter acesso à internet, mas, por padrão, ela não tem acesso à internet. Ela não tem saída para a internet e nem entrada para a internet. O qual você, normalmente, vou dar um exemplo, né? Em muitas topologias, os DevOps ou, né, arquitetos cloud, né, e afins colocam os seus serviços de back-end numa subnet privada, por exemplo, e o front-end numa subnet pública, né? E aí, já aproveitando o gancho da subnet pública, a subnet pública, ela tem uma saída para a internet, e, né, essa saída, né, como eu disse, você configura ali na route table e ele sai através do Internet Gateway, no modelo de 1 para 1. Ou seja, o que é esse modelo de 1 para 1? Quando você sobe ali um serviço, vou dar o exemplo de uma EC2, né? Uma EC2 é uma instância, né, como se fosse uma máquina virtual ali na AWS, né? Vou usar esse exemplo que é um dos mais fáceis para poder perceber. Então, quando você sobe uma instância ali, né, atrás de uma subnet pública, ele vai obter um endereço IP público, após você, obviamente, ter configurado isso ali na subnet, e com isso ele vai ter uma saída para a internet com esse IP público, e tudo que entrar nela vai aceder através desse endereço de IP público, percebe? Já numa subnet privada, se ela estiver, né, se estiver configurada através de um route table, perdão, estiver configurada ali no route table, caso de um NAT gateway, todas os seus serviços, EC2, ou que estiver dentro da subnet privada e tiver ali com esse NAT gateway, ele vai estar saindo né, sempre por um único IP público. Então, ou seja, não é 1 para 1, é 1 para N, né? E né, e onde eu quero chegar com isso, na verdade? Eu quero chegar aqui. Em muitos cenários, hoje, né, já faz algum tempo, na verdade, em que o mais correto de se fazer é você colocar o máximo de serviços seus atrás de subnets privadas, e uma subnet, né, e na subnet pública você, de repente, obviamente, se tiver financeiro suficiente para isso, você colocar, então, subir ali um appliance de um firewall, né, por exemplo, um checkpoint, um Palo Alto. E hoje não, mas já faz um bocado de tempo, a AWS ela disponibiliza um appliance desses firewalls, né, de firewalls assim, de grande nome no mercado, para você tratar, né, desse nível de segurança, dar esse nível de segurança um bocado maior na sua infraestrutura. Mas isso não é obrigatório, tá? Porque tem um custo, não é um custo barato, esses appliances, né? Então, com isso, para reduzir esse custo, nós utilizamos esses conceitos de subnet público e subnet privado. E daí existe o route table, né, que faz essas divisões, do qual eu estava falando para vocês. O route table, ele, como o próprio nome diz, né, ele é uma tabela de rota, o qual ele vai
vai abraçar ali aquelas subnets, né, seja pública ou privada, e vai fazer a saída, né, vai direcionar a saída de todos os serviços que estão nessas subnets para um destino, né, que você configurou, né? Então, seja, se for um destino para um NAT Gateway, então vai ser o NAT Gateway tem ali um Elastic IP atrelado a ele, o qual eu vou explicar daqui a pouco para vocês perceberem melhor. Então, o NAT Gateway ele tem um Elastic IP atrelado a ele, e esse NAT Gateway está vinculado a essa Out Table. Já o Internet Gateway, como eu disse antes, é como se fosse um firewall com IP exclusivo ali, né? Então, ou seja, como se você subiu lá um EC2 numa subnet pública, que está atrelado ao Route Table, o Internet Gateway, então ele vai fazer um para um, né? Então, se você subir mais uma instância, ele vai ter um outro IP, né, público, vai sair e entrar através daquele IP público. E como eu, né, já estava a falar, temos o Elastic IP. O que é o Elastic IP? O Elastic IP, você solicita, né, ele para a AWS um IP fixo, certo? Esse IP fixo ele pode ser atrelado, né, a um recurso que você queira, né? Vou voltar ao exemplo de EC2, pois é mais fácil perceber. Então, supondo que você, né, tem lá uma EC2 de back-end numa subnet privada, uma EC2 de front-end numa subnet pública, porém, eu vou desconsiderar o conceito de load balance agora, tá? Só para vocês perceberem de uma maneira um pouco mais prática, mas tem ainda conceito de load balance para que seja o melhor cenário. Mas por enquanto eu vou desconsiderar. Então você, né, de repente tem ali a sua instância com o seu front-end, você atrela esse Elastic IP a ela, e se for, e esse Elastic IP, ele está lá configurado no seu Route 53, né, fazendo ali a conversão do seu nome, né? Então, ou seja, ele está fazendo ali está sendo o seu domain name server, né? Ou seja, DNS. Então, ou seja, quando você bate lá no www. Né, sei lá, alb.pt, por exemplo, ele vai então resolver o nome através desse IP público que eu estou a falar, e vai aceder, então, né, vai cair nessa instância aí de front-end, e ela vai se comunicar ali com o back-end através, né, através de network ali. Mas, vamos supor, então, que essa minha instância de front, ela venha falhar por um motivo qualquer, e eu não quero perder né, tipo, a instância, ela, né, não tem qualquer problema ela falhar, a ideia de trabalhar com cloud provider é exatamente essa, você possa ter essa elasticidade, você possa trabalhar com instâncias, com serviços de uma maneira, né, resiliente. Então, ou seja, se uma instância vier a falhar, você tem o poder de subir uma outra numa velocidade muito, muito maior do que no ambiente on-premises. Então, ou seja, essa instância falhou, você vai subir uma outra, só que você precisa reutilizar aquele IP público, porque ele já está atrelado ao DNS e tudo mais. Então, em situações como essa, por exemplo, você pode usar um Elastic IP. E o Elastic IP também não serve só para isso, ele serve para várias outras coisas, como eu disse anteriormente, ficar atrelado ao NetGate. E também temos o Security Group. O Security Group, ele é como se fosse um firewall que trabalha na camada 4. Só que ele é muito mais, ele não tem, obviamente, tantos recursos quanto um appliance, né, checkpoint, Palo Alto, que eu havia mencionado anteriormente, mas, né, voltando àquela questão de custos, né, nós conseguimos utilizá-lo de uma maneira que ele libera ou bloqueia os acessos aos nossos recursos, né? Então, você consegue bloquear para que, né, então vamos supor que eu tenho uma EC2, mas eu preciso acessar a EC2 através, né, do meu computador, né? Então, como que eu faço?
Você pode, por exemplo, liberar para que apenas eu, do meu IP público, tenha acesso a essa instância EC2, né? Ou não, ou você pode fechar qualquer tipo de acesso ali, SSH, a essa instância. O mesmo serve para saída, né? A saída para a internet. Você pode, através do Security Group, fazer com que aquele serviço que está atrelado ao Security Group tenha uma saída específica para um destino, ou, né, você libera para qualquer destino, ou seja, para a internet toda. E temos, então, o VPC Endpoint, né? Para que serve o VPC Endpoint? O VPC Endpoint é uma solução muito interessante na AWS. E ajuda a reduzir muito os custos. Para que ele serve? Vamos supor que você, então, tenha um banco de dados, né, que está uma zona de disponibilidade na AWS, e você tenha o seu, né, back-end que está em outra zona de disponibilidade ali. A partir do momento que que ambos estão em zonas de disponibilidade diferentes, então, seja, vamos supor que uma está em West One A e outra está em West One B, são data centers diferentes né, isso vai ter custo de data transfer, certo? Para que você não tenha, né, custos de transferência de dados dentro da AWS, na sua própria conta, dentro da sua própria VPC, com seus próprios serviços, você configura, então, o VPC Endpoint, o qual é como se a AWS englobasse, né, tudo que você tem dentro daquela VPC, para que, como se tivesse, né, num único local, e isso não lhe vai custar mais nada. Ou seja, é um recurso muito interessante. Pode passar, por favor, Lucas. Um outro ponto também muito interessante de serviço na AWS é o S3, que é o Simple Storage Service. Vocês vão perceber que a AWS ela adora colocar números para facilitar ali a nomenclatura, né? Então, ou seja, são 3 S's, né? Simple Storage Service, então S3. O S3 ele é um Object Storage da AWS que ele basicamente ele não tem ali uma região para ele, né? Ele é global. Mas você, né? Ao criá-lo, você precisa mesmo assim atrelá-lo a uma região. O S3 ele serve para armazenar, né, N coisas aí, né? Mas dentro do conceito que nós estamos a utilizar aqui, o que nós armazenamos nele? Nós armazenamos principalmente o nosso TF state, né? E dentro desse projeto nós estamos utilizando o Terraform, e o Terraform ele ao executar ele gera um arquivo chamado com a extensão, né, tf.tfstate. E o que isso, né? Então, o que o tfstate faz? O tfstate ele armazena o estado, o último estado do que você provisionou, né? Ou não, né? Ou se você de repente, né, deu um destroy ali, ele armazena sempre esse último estado. Porém, você precisa, o seu Terraform ele precisa saber onde esse estado está salvo, né? Então, ou seja, você precisa salvar muito bem esse estado, esse test state, para que toda vez que você for rodar o Terraform, ele saiba onde ele consultar para ele saber o que então aconteceu na última vez, né? Então, ou seja, se eu provisionei um recurso e eu quero fazer então agora um destroy, ele vai consultar esse test state para que ele saiba o que aconteceu na última vez, o que ele precisa, então, dessa vez fazer um destroy. Ou não, ou ao contrário, ou ele fez um destroy na última vez, mas ele guarda essas informações lá no TF state. E então ele precisa, sei lá, agora você quer provisionar novamente o recurso, então ele vai perceber, consultar esse TF state e vai então fazer ali a comunicação através da API do cloud provider que você quer e vai começar a provisionar o recurso. Ou provisionar, ou fazer apenas um change, ou um destroy, né? Afim, seja lá o que você estiver fazendo, ou que o Terraform achar que você está fazendo naquele momento. E o S3 ele também não é, né?
não é só utilizado para isso. Como eu disse, nós estamos utilizando nesse projeto o S3 para armazenar o estado do nosso cluster. Mas ele é utilizado para armazenar em outras coisas aí. Um comentário, um dos usos muito comuns para o S3 empresas que costumam passar dumps de bases para a empresa parceira e deixam num bucket público e de repente fala que houve um grande vazamento de dados. Esse é um dos cenários mais comuns. Tem um bucket desprotegido, alguém faz um scan e está lá o seu dump, que é um lugar propício para armazenar, mas geralmente com alguma camada de segurança. Então, sempre que estiver trabalhando com buckets, armazenar dado em bucket, tomar cuidado com as políticas de controle de acesso. Muito boa observação. Inclusive, sempre é recomendado, né, que assim que possível, criptografe, né? Porque nem a gente sabe que também nem tudo dá para criptografar, mas o máximo de coisas possíveis é interessante que você criptografe seus dados que estão lá. E chegamos então finalmente ao EKS. O EKS ele é o serviço de Kubernetes gerenciado da Amazon. A proposta do EKS é que o Masternode, que é quem faz a gerência da configuração do Kubernetes, ele não é de responsabilidade do cliente e sim da Amazon. Eles garantem a disponibilidade do serviço e o cliente paga um valor pelo serviço EKS mais o custo computacional equivalente ao número de instâncias que você tem. Cada nodo worker do seu cluster Kubernetes é uma instância EC2, similar a uma VM, que você tem em execução na AWS. A título de informação, atualmente um cluster EKS, tendo 0 nodos worker, por exemplo, só um master tem o custo de $73 por mês aproximadamente. São 10 cents por hora que são cobrados pelo serviço. Aqui estão as referências dos slides. Deixa eu já aproveitar para passar o link do projeto no GitLab. Você passa o link aí, só para que a malta não fique preocupada. Não acabou ainda, tá? Não acabou. O link está no chat. E agora vamos só voltar esse aqui para cá. Nesse meio tempo da apresentação, em 14 minutos, não foi só isso, impossível. Em 14 minutos e 29 segundos, diz o GitLab, foi completada a pipeline que criou todos os nossos recursos, entre VPC, subnets, o cluster Kubernetes e os nodos, todos criados. Aqui no pipeline nós temos o estágio de plain. Aqui já é um pouquinho do funcionamento do Terraform, que mostra todos os recursos. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho isso aqui. Ele mostra todos os recursos que vão ser criados na execução. Vamos passar para o VS Code, fica mais fácil. Código Terraform. Back-end, ele tem um step de reconfiguração no CI e recai para o S3, que é onde nós estamos armazenando o estado do nosso Terraform. Como o Douglas explicou há pouco sobre o bucket, nós temos o nosso bucket aqui, Webinar Núcleo DevOps. Neste bucket, seguindo a configuração que está no GitLab CI, nós temos Terraform, Env1 e o nosso TF State. É esse cara que é responsável por a cada execução fazer as comparações do que foi declarado no código anterior para o atual, calcular as mudanças e dizer o que vai ser aplicado.
Data Source é um recurso que nós usamos para pegar as informações de autenticação do cluster EKS e reusar no Terraform. Esse código está com duas funcionalidades que não são necessariamente do EKS, mas são de Kubernetes, que é o deploy de um Ingress, Nginx Ingress, e do Metric Server, que é um serviço que avalia se o seu cluster, ele pega as métricas de consumo de CPU e memória para dizer se o seu cluster precisa de mais nodos ou não. O Elastic IP, que foi explicado o IP estático na apresentação, nós temos um Elastic IP declarado no nosso código. O EKS eu vou deixar para depois. Um key-pair, um par de chaves com a chave pública, que é usado caso seja necessário acessar uma das instâncias C2 do nosso cluster. Você aponta uma chave SSH, você pode fazer SSH dentro da instância. Claro, como essas instâncias estão numa VPC privada, você precisaria de um Bastion Host, por exemplo, para acessar elas. Diretamente como elas não têm IP público, você não tem acesso. Mas é possível conferir aqui no Security. Aqui é o Security Group. Em algum lugar, tá? Existe. Aqui ele diz qual é a chave que está associada a essa instância para que você consiga se conectar via SSH. O módulo do Metric Server, o módulo do Nginx. Aqui só a configuração dos providers no Terraform. As variáveis que são usadas no código. O versions também é referente à versão dos providers. O código da VPC. Na VPC nós temos a declaração, nós usamos um módulo, tá? Um módulo recomendado, o uso dele é recomendado pela própria AWS para criação de recursos de VPC, o mesmo caso que nós usamos no EKS. E aqui tem todas, eu especifico a minha faixa de IPs, depois as zonas que eu quero disponibilizar redes, quais são as minhas subnets públicas e privadas. Aqui no Envis eu tenho essa informação explícita. A minha faixa de IP, as zonas, as subnets privadas e as públicas. E alguns detalhes de configuração, como eu estou usando um único NAT Gateway para todas as VPCs. De outra forma, eu poderia colocar que cada uma das minhas subnets tem um NAT Gateway exclusivo. Posso fazer reuso do meu IP do NAT. E, enfim, são propriedades da VPC. Uma coisa muito importante trabalhando com Kubernetes na VPC é que essa tag que diz Kubernetes I/O Cluster, EKS Cluster, e o nome esse EKS Cluster faz parte do nome do nosso cluster. Está configurado no CI. E essa propriedade, esse valor shared, eles são obrigatórios para que você consiga provisionar um recurso de load balancer no seu cluster. Se nenhuma das suas subnets tiver essa informação, você provisiona um Nginx, por exemplo, mas o serviço de load balancer não vai conseguir analisar essa rede e identificar onde estão os endpoints para adicionar ao grupo. E para o serviço do EKS, também foi utilizado o módulo. Você aponta a versão do módulo que você necessita, a versão do cluster Kubernetes, em quais subnets você quer provisionar ele. No caso, nós provisionamos ele na subnet privada, então esse cluster, por padrão, como foi explicado, ele não tem conexão com a internet, nem para acesso do cluster para fora, e nem dos serviços para dentro do cluster. Pega o VPC ID também baseado no módulo. E aqui tem a declaração dos node groups, que a gente já vai voltar ali aqui é desculpa, esse é um valor padrão que todos os node groups vão assumir, que é o tipo da imagem, o tamanho do disco. Você pode
Hoje está cada vez mais comum ter clusters que utilizam imagem ARM também. No caso, esse aqui é o x86 clássico. E aqui nós temos a declaração de node groups, que também está declarada pela variável, onde nós especificamos uma node pool chamada business01. Eu declaro o nome dela, o número mínimo e máximo de nodos além do inicial, a chave que nós definimos anteriormente, ali no keypair, o tipo de instância que eu quero. Vocês podem ver que aqui está como T3 Medium, e aqui na console, se nós formos olhar, elas são M4 Large. Isso é um problema porque a T3 Medium ela não funciona mais com o Kubernetes, então ele converte automaticamente para M4 Large. E aqui são labels que nós adicionamos aos nodos, como pode ser visto aqui na informação de tags. Nós temos as labels são Terraform True, que não é essa. Está em algum lugar por aqui. Não, essa é a label fica no node group, não na instância. Ok. Do código era isso. Passamos para o serviço do... Bom, aqui já mostrando que estamos aqui, são as instâncias do cluster, 2 instâncias M4 Large, que foram declaradas. Nessa parte de security, nós temos também o security group, conforme foi mencionado pelo Douglas. Aqui são as regras que são padrão. Nós não declaramos nenhuma regra, mas o próprio serviço do EKS, quando você instancia um cluster, ele adiciona algumas regras para permitir a comunicação entre os nodos e dos nodos com o master. Então ele já põe um conjunto de regras aqui, dizendo que pode ter acesso de origem ou destino. Aqui tem uma regra para permitir SSH no... Só um segundinho, Lucas. Eu estou colocando aí no chat alguns links que são interessantes para toda a malta aí, baseando nisso, né, nas informações que o Lucas está passando. Né? Por exemplo, o Lucas está a falar aí essa questão do Security Group e eu acabei de passar o link ali direto da AWS com o básico que você precisa ter ali para seguir as boas práticas e para seguir os padrões da AWS com relação ao Security Group para o EKS, tá? Então, só para toda a malta aí ficar sabendo. Obrigado, Lucas. Ok, então temos aqui o Security Group. Antes de passar para o EKS, vamos dar uma corridinha na VPC, só para mostrar os recursos que foram criados, conforme foi declarado no código. Nós esperamos ter uma rede, uma VPC, na faixa de IP 10.1.0.0/16. Está aqui. As subnets dessa rede. Deixa eu organizar por nome, que tem mais uma subnet. Também estão aqui separadas de acordo com as faixas que foram declaradas no código Terraform. 4 às vezes distintas. Tendo aqui são 8 porque são as VPCs públicas e privadas. A nossa route table. A ativa é qual delas? São essas duas aqui. A pública e a privada definem as rotas de cada uma das... quando na subnet privada, quando o destino é a internet, eu jogo para um NAT Gateway. Se eu clicar aqui, eu venho para esse NAT Gateway que foi criado e está vinculado a uma subnet pública. Vou admitir o cara aqui. Eu já cliquei aqui, pode ficar tranquilo. O nosso Elastic IP, que foi solicitado lá também. Então, nesse modelo aqui, todos os nodos que forem parte dessa VPC privada, declaradamente os nodos do cluster, vão sair para a internet com esse IP. Isso facilita muito se eu tenho, por exemplo, um endpoint do outro lado para acessar de dentro do meu cluster, um serviço que tem uma restrição baseada no IP de origem, por exemplo.
Todos os nodos vão sair para a internet com esse IP aqui. Faltou alguma coisa desse menu da VPC? Acredito que não, né? Estou no NAT Gateway, Internet Gateway, Elastic IP. Não. Alt Table, demonstrou, subnets, perfeito. E agora vamos para o EKS. Enquanto carrega a tela aí, uma outra informação, Malta, é que o objetivo aqui é mostrar as dependências do EKS, tá? Então, ou seja, qual é o mínimo que você precisa para poder provisionar uma instância, um serviço do EKS, né, e as instâncias ali atreladas a ela. Pois, né, dentro do módulo de VPC tem uma infinidade de outros recursos, inclusive existe uma certificação de network exclusiva da AWS, basicamente focada nesse módulo, né? Então, né, por isso que vocês podem perceber que ali dentro do menu, né, dentro do módulo de VPC, havia muito mais outras opções, mas nós estamos falando apenas do que é o mínimo necessário, né? É como se fosse o MVP, né? É o mínimo necessário para poder provisionar um serviço desse. Os módulos, inclusive, têm uma documentação bem extensa e, do meu ponto de vista, são bem mais simples de usar do que você tentar fazer toda essa configuração. Diria assim, construir seu próprio módulo baseado só no provider da AWS para Terraform. Pegando os componentes individualmente, configurando eles, vai dar muito mais trabalho e a documentação é bem menor do que usar um módulo desse para construir a VPC direta, porque você precisa de data sources para puxar dados de um lado para o outro, bastante informação que acaba ficando mais complicado. Então, chegamos ao cluster EKS. Aqui, por hora, não temos permissão para ver nem o overview que diz os nodos, nem o workload, mas na configuração nós podemos ver o tempo que o cluster foi criado. A node group, a node pool, que faz parte do meu cluster, com a quantidade de nodos que tem. Também carrega toda a informação de rede, em quais subnets que esse cluster está. A Jones não temos nada instalado. Ele permite o EKS o uso de provedores OIDC para autenticação, como a autenticação da Microsoft, tipo o OpenID Connect, o Keycloak, por exemplo, se sua companhia usar o Keycloak, é possível configurar a autenticação direto do Kubernetes através desses recursos externos. Você pode habilitar, aqui também está desabilitado por padrão, mas o login do cluster para o CloudWatch, que é o serviço de métricas da AWS. Temos um histórico de atualizações do cluster e as tags que foram definidas também pelo código Terraform. Só um instantezinho, Lucas. Volta ali na configuração e as tags, por favor. Perceba que aquelas labels que você mostrou para a Malta lá no Terraform, elas estão aí. Ó. É verdade. Só quis colocar esse adendo para a Malta toda perceber que tudo que está lá no Terraform ele realmente foi provisionado conforme nós gostaríamos. Voltando para o EC2 aqui, dois recursos que são os Launch Configuration, não, é o Autoscaling Group. Desculpem por isso. Nós temos o Autoscaling Group, que é o recurso que o EKS usa para gerenciar os nodos do cluster. Então, ele depende do metric server, mas o que o EKS cria é um Autoscaling Group dentro do meu serviço do EC2, onde a capacidade que eu declarei de 2 e 5, conforme estava dizendo aqui, é o que está refletido ali. Esse meu cluster vai ter no máximo 5 nodos. E o Load Balancer,
que foi um serviço criado pelo Nginx Ingress. E eu tenho aqui o meu serviço de load balancing. Vocês podem ver aqui no output do stage de apply do GitLab CI que eu tenho um output. Esse output é o CNAME do meu load balancer. Ele escuta nas portas 80 e 443. E o funcionamento do load balancer é que ele direciona para um target group, que é o meu Nginx Ingress em todos os nodos, no caso os 2 nodos do meu cluster, que estão escutando nas portas 32276 e 32081. São as portas de HTTP e HTTPS, não necessariamente nessa ordem, ok? Mas ele consegue fazer um health check aqui e garante que há instâncias, no caso aqui tem 2 targets, que estão escutando nessa porta e ele manda o tráfego para lá. Voltando aqui, deixa eu ver se eu tenho config. Esse comando AWS EKS update kubectl region e name, que é o nome do cluster, é o comando usado para pegar as informações referentes ao kubectl do cluster para que você possa acessar ele. Isso aqui tem na documentação da AWS, que tem o link na apresentação também. E agora, se eu der um kubectl get nodes, eu tenho aqui também os 2 nodes do meu cluster. Kubectl get namespace. E traz os namespaces que eu tenho deployados também. E acho que faltou passar um pouquinho também do GitLab CI aqui. Exato. GitLab CI. Aqui no README tem todas as informações de como executar esse código do GitLab CI, configurações necessárias antes da execução, alguns detalhes que podem acontecer, problemas durante a execução, como funciona para destruir os recursos também. O GitLab CI está usando a imagem direto do Terraform Lite. Isso não é uma boa prática, o ideal seria ter uma imagem com a tag estática, mas nós acabamos fazendo esse pequeno detalhezinho aqui de deixar apenas com a imagem light por hora. Tenho declarado meus stages e aqui nós fazemos o import através do include de cada ambiente que eu vou estar executando dentro dessa pastinha aqui. Então no meu env1.yaml eu tenho os stages de validate, tenho o plan do Terraform, que faz o plano para identificar tudo que precisa ser criado ou alterado, baseado na estrutura existente, o estágio de apply e o estágio de destroy. A maioria das regras são componentes para definir a variável, o ambiente que vai ser executado, tem as dependências para definir a sequência do CI, e o que define o que vai ser feito em cada step mesmo está no bloco do script, que no caso aqui do plain, é o Terraform plain, com output para uma variável, que foi declarada aqui também no GitLab CI. No caso, o meu plain chama plain.tfplain. E o arquivo de variáveis que está sendo usado na criação desse cluster. Basicamente, o GitLab CI faz uso apenas dos comandos do Terraform para execução do plano. E acho que era isso. Exato. Acredito que isso seja o básico aí para a malta perceber o que precisa, então, para poder provisionar um EKS.
E já estamos abertos a perguntas. Se alguém tiver algo a questionar, dúvida, sei lá. Por favor, fiquem à vontade. Mais um de cada vez, por favor, tá? Estão muito alvoroçados. Não temos perguntas. Poxa, será que conseguimos esclarecer tudo mesmo, Lucas? Eu duvido. Ou ninguém entendeu nada. Ou ninguém entendeu nada, exatamente. Eu acho que essa opção que você falou é mais provável. Bom, malta, então, se mais ninguém tiver dúvida, gostaria de fazer um pedido a todos. Bom, peraí, temos sim uma dúvida. Dá para praticar o AWS sem pagar nada? Sim, com certeza. A AWS ela tem um free trial válido, então você usa um e-mail bom, né? Ou seja, um e-mail que você sempre, né, está ali a utilizar e de preferência que nunca tenha se cadastrado na AWS. Use esse e-mail, faça o cadastro. Há um pequeno detalhe, não diria nem problema, mas é um pequeno detalhe que você mesmo assim precisa cadastrar ali o seu cartão de crédito para caso você utilize recursos além do que está no Free Tier, a AWS então cobre por isso. Mas tem muitos recursos que são disponíveis ali no Free Tier, né? O S3 ele tem, se eu não me engano, 5 gigas disponíveis ali para você utilizar, armazenar coisas, né, no modelo Free Tier. Tem o Lambda, né? As funções lambdas ali, que essa eu não tenho certeza do número, mas eu vou chutar um número aqui que, se eu tiver errado, peço perdão, depois eu posso, né, me retratar sobre esse número, mas se eu não me engano são 1 milhão de funções que você pode executar no Lambda, tudo no modelo Free Tier, sem pagar nada, e mesmo que ultrapasse isso, o custo é muito, muito baixo, são centes ali, pensando em cento ou cêntimos, depende da moeda que você selecionar, ou centavos de reais, não sei. Mas sim, é possível. Só um adendo, o custo do EKS, se eu não me, o EKS ele não tem free tier, ele é cobrido só nos 30 primeiros dias de uso da nova conta. Depois ele tem cobrança normal, assim como os nodos, tá? Aquele plano de 1 ano gratuito tem algum tempinho que não tem mais. Muito boa observação. Essa questão realmente do EKS eu não me recordava. Bom, temos ali mais uma pergunta do Marcelo Augusto em relação à observabilidade. Como você iria monitorar este ambiente e quais seriam os principais pontos para monitorar? Essa é realmente uma excelente pergunta. Né, temos N possibilidades, mas, né, vamos falar aí da mais básica, né, para começar. Como o Lucas mencionou ali, né, agora há pouco, você consegue direcionar as informações ali para um CloudWatch, né? Nós, né, naturalmente não habilitamos isso, pois não era o foco da apresentação em si, mas é possível você habilitar o CloudWatch, então você começar ali perceber o que se passa pelo seu cluster, mas é altamente recomendado que você, né, utilize uma solução mais eficiente, né, que não seja essa, até porque né, você, por exemplo, tem o custo do CloudWatch. O CloudWatch também é um custo, não é tão barato assim, e ele nem te traz tantos recursos quanto uma outra solução open source, free, poderia te trazer, né? Como, por exemplo, o Lucas acabou de colocar aí um link, né, do Prometheus, né? Você consegue utilizá-lo, você consegue, de repente, também instalar um Lens, né? Para você coletar né, N métricas ali, porém o Lens ele tem algumas limitações, principalmente ele não grava ali um tempo, né, interessante para você observar, né, o que aconteceu no passado, né, então você tem sempre uma limitação muito curta ali de observações,
E tem dentro dessa pergunta ainda qualquer ali e os principais pontos para monitorar. Deixa eu falar um pouquinho. Opa, perdão. Tá, como já só reforçando o que foi mencionado, o CloudWatch ele é um recurso caro. O que eu ouço assim, ó, começamos a trabalhar com CloudWatch, legal. 2 meses depois, estamos desistindo do CloudWatch porque é muito caro, vamos voltar para outra solução. O que eu sempre usei, recomendo, gosto muito, é o hoje Kube Prometheus Stack. Antigamente era chamado de Prometheus Operator. O Kube Prometheus Stack ele instala uma stack completa no seu cluster, então ele já vem com Grafana, Alert Manager, o Prometheus, o Operator que cuida de todos esses recursos. Tem um Node Exporter também, que ele instala um em cada node já para coletar as métricas do cluster. Então, assim, esse cara, você tendo disponibilidade, digamos assim, para entender o funcionamento dele e customizar no nível que você precisa, ele atende a maior parte dos casos que você precisa estar atento no quesito monitoramento. Ele vai te alertar sobre um nodo que não está performando, sobre uma aplicação que está consumindo recursos excessivos, aplicações com problemas. O Alert Manager integra com diversos serviços, Teams, Slack, Telegram, se for o caso, você consegue integrar o Alert Manager para você receber alertas quando uma aplicação cai. Então, acho que do meu conhecimento hoje, essa é a melhor ferramenta que tem para fazer monitoramento do cluster. E tendo tempo para customizar ela, para ir atrás de scraps adicionais, dos endpoints extra que você tem dentro do seu cluster, ela pega a métrica de aplicação através do Metric Service, atende aí 80% dos requisitos. Além disso, complementar a isso, um ELK ou, de repente, um Greylog da vida também com FluentD, Filebeat, qualquer output que capture todos os logs do seu cluster e leve para um armazenamento de Elasticsearch, onde você pode pegar métricas, ter um histórico também de logs e de tempo de resposta de aplicações de uma forma mais efetiva. E complementando, por detalhe, se você precisar de métricas do Prometheus a longo tempo, como o Prometheus não é feito para isso, é essencial ter um Thanos também para armazenar essas métricas a longo prazo, para você ter 1 ano, 2 anos de dados, recomendaria o uso do Thanos. Sensacional demais. Muito bom. Ótima explicação. Temos mais uma pergunta ali do Rafael Vieira. Você quer responder também, Lucas? Você quer que eu responda? Eu vou deixar você começar porque eu não sei se eu entendi muito bem a questão. Eu também não tenho certeza se eu entendi, mas eu vou chutar o que eu acho que eu entendi. Rafael, só para perceber, o Rafael ele trabalha na minha equipe, junto comigo. Uh, Você poderia, por exemplo, até é um conceito bem interessante, provisionar de maneira dividida, tá? Então, você provisiona a infraestrutura base, né? A minha ligação está para vídeo, ok, Pedro, sem problema. Você, então, separa ali o teu Terraform para provisionar uma infraestrutura base, né? Ou seja, onde tem a sua network, a sua VPC toda ali completa, e depois você pode ter um próximo Terraform, o qual você pode separar, por exemplo, ali por workspace, né? O Terraform ele permite você utilizar workspaces para utilizar um único código Terraform, e esse único código Terraform provisiona vários outros serviços, tá? Seja o EKS, seja uma EC2, seja um ECS, seja um RDS, ele provisiona vários serviços
com você apenas substituindo as suas componentes que estão no TF-vars, né? Então, seja, você cria, de repente, uma pastinha .env, não, uma pastinha env, né, de environment, dentro dela você coloca os seus TF-vars, e quando você vai fazer o deploy, você seleciona um workspace separado, né, criado ali, né, né, através de linha de comando, ou no seu, na sua esteira CI/CD, perdão. E então começa a provisionar N serviços, tá? Né? Seja lá qual você quer, né? Um em cada workspace e utilizando os seus TF-vars, então seja os seus environments, de uma maneira separada ali. Foi isso, pelo menos, que eu entendi, mas não tenho certeza. Um outro ponto que talvez seja um pouco disso também. No caso, por exemplo, do deploy de várias instâncias de C2. Vamos supor que você quer fazer deploy de várias instâncias de C2 para propósitos diferentes numa mesma VPC. Você não precisa ficar criando toda vez uma VPC para cada EC2. O Terraform tem um recurso de data source. Nesse caso, você tem que ter algum conhecimento da infra que você já tem, no caso, pegar o nome da VPC ou algo assim. E no seu código você declara, como nós temos aqui um data source que é para pegar as informações do cluster. Eu pego o cluster ID, você pega o ID da sua VPC e declara um data source dizendo, eu quero uma VPC baseada nesse ID, e quando você for declarar o seu código da instância EC2, por exemplo, ou pode ser até de um cluster Terraform, você vai fazer o apontamento com data, nome do seu data source, e carrega a informação daquela VPC. Então você pode ter um projeto segmentado só para criar a VPC e depois projetos de VMs para propósitos distintos que usam a mesma VPC sem problemas. Recomendação minha é que por exemplo, para um cluster Kubernetes, você separe a sua VPC de uma VPC que vai ter instâncias de C2, por exemplo. Tenha essa segmentação para ficar mais organizado, e até por questões de segurança é interessante estar separado. Exatamente. Rafael, não sei se respondeu bem sua pergunta. Sim, as duas partes você tem ali na dúvida. Obrigado. Perfeito. Ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, fiquem apanhados. Malta. Pode fazer perguntas à vontade. Temos ainda alguns minutos aí